Bom, agora vamos voltar a falar com a repórter Iva Soares, que está em Canindé, acompanhando como está a cidade após a morte dos 7 criminosos em uma troca de tiros com a polícia. Coloca a Iva aqui no telão, ao vivo, ela em busca da informação, trazendo em primeira mão para você que nos acompanha, lá de Canindé, num sol quente, como vocês podem observar, mas sempre com profissionalismo em primeiro lugar. Minha amiga, desde já, obrigada a você, a nossa equipe que está aí, né, fazendo o diferencial nessa cobertura. E conta pra gente como é que tá o clima aí em Canindé, como é que tá a situação depois, né, da morte desses 7 criminosos, de certa forma trazendo um alívio para a população, já que eles estavam saindo, inclusive, para a guerra, né? É assim que a gente pode dizer. Olá, Luciana, boa tarde para você, a todos. Mais uma vez a gente volta aqui para falar sobre esse clima tenso aqui na cidade de Canindé, especificamente no bairro Campinas, que foi exatamente o bairro que houve esse confronto entre polícia e bandido e que acabou realmente deixando aí 7 criminosos mortos e armas apreendidas, como já contamos essa história, até fuzil que estava aí na mão aí do crime. E realmente nós já estamos agora em uma outra rua aqui do mesmo bairro, porque veja como a situação é complicada. Uma realidade, Luciana, que a gente já mostra na capital cearense, mas se estende também para o interior, Canindé, sertão central cearense, aqui, olha, nessa rua, que fica a cerca de uns 500 metros do local em que houve o confronto. Olha o que a gente mostra. Moradores denunciaram para a nossa equipe que uma família tinha sido expulsa desse local. Aqui é a rua João Batista Rodrigues. E nesta casa, exatamente o recado que foi deixado. Olha, 24 horas para sair. Tem que sair, tem que ir embora, senão o quê? Eles vão matar, morre aqui. O recado é deixado de forma clara, assinado pelo crime. A família saiu então desespero que alguns objetos ainda foram deixados aqui na parte de fora. Esse é um dos casos de tantos que acabaram sendo registrados aqui no bairro Campinas, em Canindé. Outra casa com várias mensagens que são deixadas. A gente acabou registrando isso em outros pontos também, residências que ficam marcadas com as mensagens assinadas pelo crime, dessa rivalidade, dessa disputa de território entre os grupos criminosos. Uma violência que se estende em todos os locais. Antes a gente achava que realmente uma imagem como essa, uma situação dessa, era somente episódios aí registrados na periferia da capital, mas não. Aqui também, em cidades do interior, a violência está tomando conta, o que é lamentável. Mas a polícia vem realizando buscas aqui. Nós continuamos aqui em Canindé, acompanhando toda essa movimentação. Outro detalhe, sabe, Luciana, que a nossa equipe chegou a acompanhar uma creche aqui que fica próximo também, no mesmo bairro, o bairro Campinas. A polícia estava lá no local, dando apoio aos pais, aos funcionários, para poder retirar as crianças dessa creche, os pais indo levando essas crianças para casa, porque os criminosos passaram lá e deram a ordem que era para fechar a creche, que era para fechar o comércio aqui. Então, várias equipes policiais estão trafegando por aqui, em todo esse local, para manter o comércio aberto. Nós já ficamos percorrendo algumas ruas e, de fato, o comércio está obedecendo a ordem da polícia e não a do crime, né? Eles estão mantendo aqui as portas abertas, mas essa creche encerrou as atividades, pelo menos foi o que a nossa equipe chegou a acompanhar e a registrar em meio a essa situação. Mas aqui é uma realidade lamentável de uma população que está assustada. Todos os moradores, quando a gente se aproxima, tenta conversar, eles de imediato se afastam, dizem que não podem falar. O medo está tomando conta, sabe, dessas pessoas que acabam temendo exatamente algo desse tipo, Luciana. Tendo que falar alguma coisa e, de repente, uma mensagem como essa ser deixada na porta da casa, aqui na parede. E aí a família ter que ir embora, ou porque falou alguma coisa, ou porque informou algo à polícia ou à imprensa ou qualquer outra pessoa. É esse clima que está acontecendo aqui no bairro Campinas, em Canindé. A gente continua acompanhando qualquer novidade, até mesmo sobre essa situação do comércio que está tendo aí uma ordem do crime para fechar.
se observarmos aqui essa movimentação, que os comerciantes estão fechando realmente, a gente chama mais uma vez para mostrar essa realidade e estamos acompanhando, buscando todas as atualizações acerca desse ocorrido desde a madrugada que o bairro Campinas, aqui em Canindé, tem vivido aí esse momento de muita tensão por conta desses ataques criminosos e desse confronto que resultou aí nas mortes desses bandidos. Outro detalhe rápido aqui que a nossa equipe recebeu e até com exclusividade, veja só, a gente chegou a conversar com o policiamento, a cidade de Caridade, que fica aqui próximo, está um reforço policial também nesta cidade, porque os bandidos que foram mortos neste confronto, a maioria seria de lá, de Caridade. E lá também, a informação que a gente chegou a receber é que foi dada uma ordem para fechar o comércio. Então, houve um reforço no policiamento. Equipes do choque foram direcionadas a essa cidade para conter aí toda essa situação. O comandante do choque chegou a conversar com a nossa equipe, né, por telefone, informando aqui para a nossa equipe que o comércio lá está conseguindo manter ainda com as portas abertas diante da movimentação policial, garantindo essa segurança dos comerciantes, da população, mas veja como está tenso, não só Canindé, agora mais Caridade, porque os bandidos seriam de lá e aí seria um luto pelas mortes aí desses criminosos. Vamos continuar por aqui, voltamos aí ao estúdio com vocês. Iva, qualquer coisa é só chamar, o telão é todo seu. A gente mostra uma triste realidade lá em Canindé, mas que não é diferente da capital cearense, região metropolitana e muitas outras cidades em nosso estado. Para você que acompanha a nossa programação, todos, né, ainda impactados sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas lá, gente, já é consequência disso que nós vivemos aqui, já é o excesso, porque criminosos determinando para que moradores saiam de suas casas para morarem na rua, porque não tem outro recurso, vai morar onde? Criminosos definindo quem entra, quem sai, quem faz ou quem deixa de fazer, é preciso sim colocar um ponto final e dar resposta à altura. Já chega, a população não aguenta mais. Os policiais que entraram em confronto com esses criminosos merecem ser enaltecidos, merecem a nossa gratidão, porque sair de suas casas, deixando suas famílias para defender a nós e bater de frente com esses criminosos que nada têm a perder, sinceramente, precisam ser reconhecidos, enaltecidos e a nossa eterna gratidão permanece por aqui.